Glória a Deus, queridos. Quero engrandecer o nome do Senhor neste lugar, dizendo que Ele é santo, digno de toda honra e toda glória. Quero dizer que com muito temor e tremor eu estou aqui para ministrar a palavra do Senhor, porque eu sei que quão valioso é essa palavra, quão verdadeira e quanto que transformou a minha vida e com certeza está transformando a tua vida agora em nome de Jesus. Então, antes de tudo, eu queria mais uma vez orar agradecendo a Deus por esse tempo, por estar ministrando em cima do altar novamente. E eu creio que o Senhor tem muitas coisas para ser liberada nessa noite, e eu quero ser apenas instrumento na mão dEle, mas que você possa receber tudo aquilo que o Senhor tem de liberar na tua vida, que você possa ver vida aonde existe morte, em nome de Jesus. Se você puder fechar os teus olhos, eu só queria agradecer o papai nesse momento. Senhor Jesus, eu te agradeço, Deus, eu te agradeço porque o Senhor está no controle de tudo, Pai. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor não nos abandonou, Pai. Eu te agradeço nesse momento, Pai, porque mesmo neste período, os teus filhos, as pessoas que necessitam do Espírito da verdade, está recebendo agora. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor fique à vontade nesse ambiente, Deus. Espírito da verdade, flua como rios de águas vivas. Purifica os lares nesse momento, Deus. Eu me entrego nas tuas mãos, Senhor, como um instrumento, Deus, para dizer ao teu povo a tua palavra, Senhor. Eu posso sentir o fogo, eu posso sentir a tua presença, Deus, mas eu te peço, Senhor, que não seja apenas na minha vida, mas que o Senhor venha com o teu poder e com a tua glória e libera sobre todo o teu povo, Senhor. Eu sei que eu não preciso tocar em ninguém, Pai, mas pela autoridade de liberar no teu nome, Pai, eu creio que pessoas estão sendo tocadas nesse momento, Deus. Senhor, onde existe morte, eu libero vida. Que tudo aquilo que vem contra a tua igreja, eu peço que bata retirada agora em nome de Jesus. Obrigado, papai. Queridos, esse tempo de cenáculo, para nós aqui da Comunhão Sal e Luz, para esse ministério e agora alcançando muitas pessoas aí de fora, é um tempo muito importante que vivemos. É um marco na nossa vida, é um tempo onde a gente vê passando um ciclo e iniciando outro. É tão difícil, amados, ministrar a palavra de Deus. Porque quando começamos a ministrar palavras e entendemos que é o Senhor que está no controle de tudo, a verdade é que o ministro perde o controle de tudo. Esse lugar de submissão, esse lugar de confiança em Deus, não é fácil. Mas nesse momento eu peço para você que está aí do outro lado e todas as pessoas que estão aqui servindo a Deus, que possamos estar conectados, que possamos prestar atenção. Porque no ambiente profético, como o pastor, o pai dessa casa, pastor Cláudio diz, palavras se tornam sentenças. E eu tenho certeza que muitas sentenças terão nessa noite. Mas que sejam sentenças de vida. Que sejam sentenças de vida, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você e confessar nesse momento que eu estou tentando ainda discernir e ouvir aquilo que o Espírito está dizendo ao meu ouvido. Eu não quero agir como um homem carnal, mas eu quero liberar aquilo que pode transformar a tua vida hoje. Queridos, eu quero apenas contextualizar o momento que estamos vivendo com esse tema que o Senhor entregou sobre avivamento. A palavra do Senhor diz lá em Atos, no comecinho, aonde existe a promessa
do Espírito da verdade, do Espírito Santo, que ele ia descer. Quando Jesus ressuscita e ele diz que o Espírito Santo vai vir, então quando ele sobe, os discípulos, aqueles reuniram-se numa casa e eles esperaram esse momento. E a Bíblia, como é linda e maravilhosa, ela diz que o Espírito da verdade, o Espírito Santo, desceu com força naquele lugar, transformando a vida daquelas pessoas. Eu fico maravilhado com Atos. A igreja vivendo o avivamento. Aqueles que acompanharam um Jesus maravilhoso, agora revestidos do poder que vem do alto. Oh, Espírito Santo. Aqueles que foram revestidos do poder que vem do alto, começando a gerar vidas, cumprindo aquilo que a palavra de Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que eu quero dizer, queridos, que então quando eu olho para Atos, eu começo a ver o poder do sobrenatural, eu começo a ver vida sendo transformada. A palavra do Senhor diz então que depois que eles recebem o Espírito Santo, Pedro então, cheio do Espírito da verdade, ele vai e ministra para o povo, e ali mais de 4.000 pessoas aceitam Jesus como único e Salvador. A palavra do Senhor em Atos também diz que esse homem chamado Pedro e um homem chamado João, que eu acredito que você conhece, então eles vão diante da porta do templo, e quando eles veem um homem ali que todos os dias estava naquele lugar, um homem que não conseguia andar e estava pedindo esmola naquele momento, mas como o pastor Alexandre já liberou aqui agora de pouco, a Bíblia vai dizer então que Pedro chega para ele e fala: olha para mim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E eu poderia falar muitas coisas que acontecem no livro de Atos. A gente começa a lembrar de Filipe, o homem que foi teletransportado. Quantos sinais e maravilhas aconteceu, querido. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, que não parou por aí. Eu quero dizer que uma igreja que espera avivamento é uma igreja que prossegue vivendo milagres, curas e vendo pessoas entregando a vida para Jesus. Uma igreja que deixa todo o ego de lado. Homens e mulheres que são revestidos do Espírito Santo e entendem que não são nada, mas tem algo poderoso e sobrenatural dentro. Eu quero dizer que eu tento ser esse homem. Às vezes meu ego infla demais e eu luto com ele todos os dias. Mas eu quero tentar expressar tudo aquilo que o Senhor está falando ao meu coração esse tempo. Parece que tem uma bomba aqui dentro que pode explodir a qualquer momento. Eu quero dizer para você que está em casa e os que estão aqui, os levitas que estão nesse lugar, se preparem, porque pode gerar grandes expectativas nessa noite, porque vai vir fogo e poder do alto, porque não depende de mim, mas depende desse Espírito Santo que é puro e verdadeiro. Você tem medo de dizer isso? Não, querido. Na hora que eu ler essa palavra, você vai sentir o poder dela. Então eu quero contextualizar, depois de um tempo então, que eles receberam o Espírito Santo, e eles estavam cheios e partindo para todos os lugares, ministrando sinais e maravilhas e pessoas se convertendo. A palavra diz lá em Atos 10, se você puder me acompanhar, vai ser muito bom. Atos 10. E antes de eu ler com vocês os versículos que o Senhor me direcionou, eu quero tentar explicar um pouco do que está acontecendo no começo, para que você entenda aquilo que Ele tem para você nessa noite. Quando eu começo a ler Atos 10, eu percebo então que um homem chamado Cornélio, só acompanha, querido.
Um homem chamado Cornélio, a Bíblia vai dizer que ele era capitão da guarda. E ele e toda a tua família orava. E além de orar, eles entregavam esmola àqueles que precisavam. Então a palavra do Senhor diz que esse homem, num certo momento, um anjo aparece e dá uma direção para ele. Fala: Cornélio, o Senhor ouviu as tuas orações. Cornélio, manda alguns homens buscar um homem chamado Pedro. E a Bíblia então vai dizer que quando o anjo desaparece, Cornélio resgata, ele pega alguns homens e fala: vai em tal lugar e busque um homem chamado Pedro. A Bíblia diz também, em Atos 10, que quando esses homens estão caminhando para chegar no lugar onde Pedro está, que o anjo relatou, Pedro está orando, mas ele está com muita fome, igreja. E então diz que enquanto ele está orando, ele cai em êxtase espiritual. E diante daquele tempo que ele fica, a Bíblia vai dizer que então ele tem uma visão do alto, aonde correm animais, alguns tipos de aves, alguns animais. E o Senhor fala: Pedro, coma. E na visão então ele diz: não, Senhor, eu nunca comi isso. E resumindo toda a história, depois dessa visão que ele tem, e ele acorda, ele desperta, a Bíblia diz então que passa alguns momentos e aqueles homens vão e batem na porta de Pedro. Só para você entender, aqueles animais, aquelas aves que aparecem para Pedro, era algo que ele não comia pela religião, era algo que não era permitido comer diante da lei. Por isso Pedro diz ao Senhor: eu não como, eu não posso comer. Mas então a Bíblia continua relatando que quando ele sai dessa visão, os homens batem na porta da casa onde ele está. Mas o interessante é que Pedro não ouviu os homens bater na porta. Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito diz para ele: tem homens aí, acompanha eles. O que eu quero começar a dizer nesse momento é desse homem chamado Pedro, que foi revestido pelo Espírito Santo. E diante de uma visão parecendo muito diferente daquilo que ele imaginava ver, mas quando o Espírito fala com ele, a Bíblia vai relatar então que ele vai e acompanha esses homens. Ele segue a direção do Senhor. Eu já quero começar a dizer para você que uma igreja que clama por avivamento, ela tem que seguir a direção do Espírito Santo. E o lugar de seguir a direção do Espírito Santo é um lugar de intimidade e oração, um lugar de jejum e de busca, aonde você consegue ouvir apenas a voz daquele que é verdadeiro. Porque existem muitas vozes falsas nesse momento, mas existe uma voz que vem do alto, aonde vem o socorro da minha família e da tua casa. E essa voz vem do Senhor, e ela está selando agora, e você está sentindo a presença dele aí. Mas agora então eu quero ler um pouco da palavra. Eu não estou mentindo não, viu, querido? Tudo que eu falei, eu acredito que eu acertei naquilo que eu li, mas depois você confirma aí. Mas eu quero começar lá no versículo 23. Por favor, me acompanha. Espírito Santo, Deus, a tua presença é forte nesse lugar, Deus. Toca as pessoas agora em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer assim: no dia seguinte Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio o esperava com seus parentes e amigos mais íntimos, que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando.
Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levanta-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidos muitas pessoas, e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo ao homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando. A esta hora, às 3 horas da tarde, de repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu suas orações e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Oh Espírito Santo. Então a palavra do Senhor continua assim, lá no versículo 34. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e o faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos? Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, oh Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele alguns dias. Ah, querido, se eu fechasse a palavra do Senhor agora e você fosse embora, quem está aqui ministrando, e você que está em casa desligasse a televisão, eu tenho certeza que você já foi cheio da presença. Mas o Espírito Santo está falando comigo e eu vou liberar um pouco mais na tua vida. O que o Senhor veio falando comigo nesse momento, nesse texto, nesse tempo que eu estou buscando. Eu até anotei aqui algumas coisas. No versículo 28 e 29, Pedro entendeu que ninguém é melhor que ninguém. Pedro estava curando, Pedro estava fazendo sinais e maravilhas, Pedro estava fazendo muitas coisas em nome do Senhor com o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz, e alguns estudiosos vão dizer, que esse momento de Atos 10 é uma ruptura no Evangelho, é uma ruptura no povo de Deus, aonde não se espalha apenas para os judeus, mas sim para os gentios e todos os povos, todas as nações, até os confins da terra. E é por isso que o Espírito Santo falou tanto ao meu coração, porque Pedro começa a entender algo diferente.
Pedro, quando ele olha na lei, depois daquela visão, ele se alerta quando Cornélio começa a dizer. Eu anotei também aqui, Pedro revela que Deus não tem prediletos e veio ao mundo por todos aqueles que o temem. Eu quero dizer de um Deus que não tem prediletos, mas que pagou o preço para que todos aqueles que se arrepender dos pecados e aceitar viver novos caminhos, vai ter morada eterna. Eu quero dizer então que quando Pedro começa a entender e compreender isso, parece que há um despertar na vida dele, diante desse sentido, diante da visão que aconteceu. Então quando Cornélio começa a dizer, ele começa a entender tudo, ele começa a entender a visão, ele começa a compreender que não era apenas para os judeus, mas sim para todos os povos da terra. E interessante que depois disso, Pedro fala para ele, então você conhece as boas novas? E a Bíblia vai dizer então que Pedro começa a falar do caminhar com Jesus. Pedro começa a expressar para Cornélio aquilo que ele não tinha visto, aquilo que ele não tinha vivido. E enquanto ele orava, o Espírito Santo, nosso Deus, direcionou um homem que era cheio para vir revestir esse homem. Então Pedro, de uma forma muito carinhosa, ele começa a falar de Jesus, ele começa a dizer tudo aquilo que ele viveu com Jesus, que os discípulos viveram. E ele falou então que Jesus morreu e ressuscitou e apareceu para eles, e que esse evangelho, que esse Jesus verdadeiro era para todos. Olhando para tudo isso, a palavra do Senhor vai dizer lá no versículo 44, que acontece algo impressionante. Pedro não tinha terminado de falar de Jesus, mas a Bíblia vai relatar que quando ele está falando daquele que pagou o preço naquele madeiro, o Espírito Santo vem com força e desce naquele lugar e toma todos que estão naquele lugar. Eu quero dizer dessa ruptura aí. Eu quero dizer desse momento maravilhoso. Um evento que é a chave do avivamento, aonde começa a espalhar o evangelho, não apenas para aqueles que eram judeus, mas sim para todos os que querem Jesus como único Salvador. O que o Senhor está colocando, querido, no meu coração nesse tempo, dizendo um pouco de avivamento, dizendo aquilo que a igreja começou a viver aí então. Porque a Bíblia vai dizer então no capítulo 11 que essa história se espalha e muitas pessoas convertem ao Senhor. A Bíblia vai dizer então que Pedro vai preso por causa desse evangelho. Começa a se dissipar por toda a terra essa palavra que tem poder e traz vida. E como eu disse no começo, eu vim falar aqui de vida. Eu vim falar aqui de um amor verdadeiro. Eu quero dizer para você que se alguma pessoa cansar de ouvir esse amor, tem algo estranho. Porque esse amor se renova todos os dias. É como um beijo apaixonado. Todas as vezes que você tem um relacionamento íntimo com o Pai, Ele vem nos preenchendo e vem enchendo o nosso coração. Quando eu olho para esse lugar chamado avivamento, igreja, que o significado é se tornar mais vivo, mais intenso, despertar. Eu olho para um lugar onde eu só vejo um avivamento da nossa igreja, da igreja de Cristo Jesus, aonde eu faço parte. Num lugar onde existe lágrimas, num lugar onde existe arrependimento e amor pelo próximo. Eu não consigo identificar um avivamento sem lágrimas. Eu não consigo identificar um avivamento onde pessoas vão ser avivadas, pessoas vão despertar, se não tiver lágrimas, porque aquele que tem o Espírito da verdade, a Bíblia diz, ame a Deus acima de todas as coisas, mas ame ao seu próximo como a ti mesmo. Eu quero dizer, e isso me incomoda por um momento, eu quero dizer que essa palavra chamada avivamento, ela incomoda o meu coração, porque eu começo a olhar para a minha vida e
eu me sinto nesse tempo sem lágrimas. Eu quero confessar a minha dificuldade aqui diante de todos que estão ouvindo. Quando eu olho para essa situação chamada avivamento, onde um povo vai ouvir a voz do Senhor e vai transformar, vai mudar tudo. Muitas vezes eu me encontro sem lágrimas. Não que eu não estou buscando o Senhor, não que eu não estou orando, não que eu não estou nesse lugar, mas eu estou dizendo para o Senhor nesses dias, e eu quero que o Espírito Santo fale contigo nesse momento. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo que tudo aquilo que às vezes eu falo de sentimentos que eu tenho pelas pessoas, do amor que eu tenho que dar ao próximo, eu não estou conseguindo executar. Então, diante de vocês agora nesse momento, eu quero rasgar o meu coração. Eu quero dizer que eu creio que todos aqueles homens que conhecem já a palavra do Senhor precisam de um despertamento espiritual. Eu olho para a igreja hoje, colocando eu em primeiro lugar, e eu vejo uma igreja fria e mansa diante de um povo que está morrendo e indo para o inferno. Porque não sou eu que falo essas palavras, mas é a palavra do Senhor que diz isso. Eu vejo uma igreja que parou um pouco desse lugar de intimidade, de oração, e focou em diversão, e foi distraída pelas armas de Satanás desse mundo. Com muita dificuldade eu digo isso, mas quando eu olho para a igreja nesse momento, eu olho uma igreja que está querendo construir um céu na terra, aonde o céu é eterno, é um lugar aonde nós vamos viver, e nós queremos construir um céu aqui nessa terra, aonde não tem aflições, aonde não tem dores, aonde tudo aquilo que traz dor, eu quero fugir desse lugar. Eu vejo uma igreja que é mais fácil pregar o conforto, enquanto pessoas estão morrendo pelo nome de Jesus Cristo, o único e Salvador. E Jimmy, você está batendo na igreja? Não, querido, só se eu estiver batendo em mim. Eu só quero despertar algo em você essa noite. Eu fui chamado para pregar as boas novas. Eu quero levar você num lugar mais profundo com o Espírito Santo, aonde você vai avivar nesse lugar, aonde vai acontecer um avivamento, num lugar secreto. Eu quero dizer que tudo aquilo que é confortável para nós nesses tempos, nós não conseguimos olhar a dificuldade do próximo. Com uma falta de água, com uma falta de um Mac, com uma falta de algumas coisas que nunca foi necessidade, eu olho para dentro de mim e vejo o quanto que eu tenho que ter lágrimas nos meus olhos. Queridos, uma igreja que tem prosperidade nessa terra é uma igreja que tem o Espírito Santo da verdade. Eu quero dizer para você que a palavra do Senhor vai dizer que nesse mundo tereis aflições. Diante de todas as tribulações, não se compara a glória futura e eterna que há de vir. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que parecia que era verdade, parece que se tornou mentira nesse tempo. Eu quero dizer para você que um preço que foi pago lá atrás, por homens que clamaram e choraram muito por vidas, aonde estourou o avivamento, parece que essa geração nossa se acomodou com aquilo que estamos vivendo. Eu não estou dizendo que nós não estamos fazendo, mas eu quero dizer para vocês que tem um rio de águas vivas, um lugar mais profundo no Senhor, aonde eu quero mergulhar nesse rio, e eu quero sentir mais dele. Eu não estou dizendo para você que você está fora do contexto, mas eu quero dizer que a igreja que prega um Jesus que morreu na cruz e é verdadeiro, ela tem que viver algo verdadeiro. O que vem no meu coração, e o Espírito Santo falando comigo enquanto eu estava clamando o Senhor,
E veio uma palavra e soprou no meu ouvido, e eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus, chamada adulteração. E quando eu comecei a orar e a querer entender aquilo que o Senhor estava falando, eu comecei a compreender que um combustível adulterado, ele traz falhas. A igreja de Jesus, o povo que anseia pela manifestação dos filhos, não pode ter adulteração no fogo, não pode ter fogo estranho, mas tem que ser um fogo puro, que sai do alto e domina a terra, aonde inimigo não tem poder, aonde a autoridade de potestade cai por terra, porque existe um fogo que não tem adulteração. Você já viu o carro quando vai num posto mais ou menos, que começa a pipocar? Eu quero dizer para você que em nome de Jesus, se você estava assim, nessa noite, o Senhor está trocando esse combustível e essa chama viva dentro de você. E você vai queimar de uma certa forma que você nunca queimou antes. Porque o tempo é propício para acontecer esse avivamento. Eu quero dizer para vocês, em algumas das reuniões da família de missão, que uma que teve hoje, Roland Becker, um dos diretores do Íris Global, junto com o Reid, estava na direção da reunião hoje das missões. E interessante que ele disse algo muito importante, eu queria refletir aqui nesse momento. Roland, então, ele abre a tua boca na reunião e ele diz assim: amados, o mundo precisa de homens e mulheres que tenham um fogo verdadeiro. O mundo precisa de homens que não se dobrou a nenhum Deus, mas que está em submissão a um Deus verdadeiro, justo e fiel. Ele falou: acabou o tempo de brincadeira há muito tempo. Ele falou: a África passa por muito tempo dificuldades, e todos os cantos da terra. E eu achei interessante, eu comecei a refletir isso, porque ele disse algo muito importante. Ele falou que nesse tempo a China triplicou de igrejas em células subterrâneas, aonde o evangelho triplicou de pessoas escondidas, ministrando a palavra do Senhor e existindo conversões. Eu quero dizer, Brasil, que nós somos uma geração mimada, aonde nós temos todo o conforto do mundo, aonde nós escolhemos o sofá que a gente quer deitar o mais caro possível, aonde uma televisão é necessidade, aonde muitas coisas são necessidade na nossa vida, mas enquanto pessoas estão vivendo um evangelho simples, puro e verdadeiro, eu quero dizer que nada muda. Eu sei que existe contexto cultural, mas eu quero dizer que todas essas coisas não podem corromper o meu coração e tirar o lugar de intimidade que eu tenho com o Senhor. Eu quero dizer que chegou a hora dessa geração de jovens que a Bíblia diz que é forte, parar de brincar e viver um evangelho verdadeiro com fogo e intensidade. Eu creio que nesse momento corações estão queimando, porque o Espírito Santo está falando em todo o canto da terra, e pessoas estão sendo ativadas a viver esse evangelho radical. Querido, se tem vergonha na minha vida e na tua, hoje é um dia da gente limpar isso na nossa história e viver um avivamento verdadeiro. Quando eu olho para o avivamento, eu vejo que a oração é a chave para ele. Andrew Fenstone, um missionário, aonde o avô dele trouxe a primeira igreja para o Brasil. Numa aula que a gente estava tendo sobre missões,
Ele disse assim: o fogo do avivamento espalha mais rápido do que qualquer vírus. Eu quero liberar isso em nome de Jesus, que o fogo daqueles que queimam da presença do Abba, aqueles que têm o Espírito da verdade, ele vai espalhar mais rápido do que qualquer vírus. Você tem medo do vírus, Jim? Não. Porque até um tempo atrás, muitas pessoas estavam pegando AIDS num carnaval. Até um tempo atrás, pessoas estão sendo contaminadas de todas as formas. Eu não estou menosprezando aquilo que está acontecendo, e eu tenho meu sentimento por aqueles que estão perdendo familiares. Mas eu quero dizer então, igreja, você que confia no Espírito da verdade, levanta os teus olhos para onde vem o socorro, porque o povo precisa desse avivamento. O problema é a igreja coagir. O problema é a igreja se sentir aprisionada, quando o mundo precisa daqueles que vão ser sacrificados para outros viverem o Evangelho de Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, que avivamento é o Espírito Santo enchendo um corpo prestes a se tornar-se um cadáver. Falta palavras, queridos, para falar de amor aqui nesse altar. Mas eu quero atingir um lugar onde flui esses rios de água viva. Eu não vim escandalizar e erguer a saia da noiva. Mas diante das dificuldades, eu tenho que erguer a minha voz e despertar uma geração que está precisando de homens e mulheres que queimam com o fogo do Espírito Santo. Quero dizer, se você tem queimado nesse tempo, se você está sentindo o fogo, que você permaneça nesse lugar. Eu sei que não é um lugar fácil da gente viver. Eu sei que é um lugar onde está abalando as estruturas. Muitas pessoas com depressão nesse momento, muitas pessoas com crise econômica nesse momento. Mas eu creio num Deus que é justo e fiel, e a Bíblia vai dizer que Ele não abandona o teu povo. Eu quero liberar uma palavra de bênção para a tua vida nesse momento. Eu quero dizer que diante de qualquer circunstância e de qualquer dificuldade, que você pode crer num Deus que restaurou a minha vida, e eu creio que está restaurando a tua vida, que nada vai faltar, porque a palavra do Senhor diz, lá em Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada terei falta. Ele não está falando de coisas que não são necessidade, mas Ele está falando, filho, aquilo que você necessitar, você não vai ter falta, porque eu estou no controle de tudo. Eu achei muito lindo que o pastor Alexandre liberou aqui esses dias. Ele disse assim, eu entendi que todos os planos para frente são frustrados. Louvado seja o nome do Senhor, pastor Alexandre. Porque a verdade é que a gente entrou num barquinho aonde era para a gente estar há muito tempo, aonde quem está no piloto, no controle desse barco, é o Espírito com fogo e poder. Eu quero dizer para você que o amor custa tudo, como o Rei de Becker fala. E eu começo a entender que isso é uma realidade. Eu quero tentar despertar algo dentro de você nesse momento, que só o Espírito Santo pode te convencer. Eu quero que você faça uma reflexão, que é o que está rolando aqui entre os pastores e muitas pessoas estão dizendo. Você está chorando por alguém que não conhece Jesus e é da tua família? Quantas noites você passou sem dormir por alguém que faz parte do teu sangue, da tua família próxima, e você sabe que se ele partir hoje, ele tem a probabilidade de não viver com o papai? Aí eu quero me prolongar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você está chorando por aqueles que estão no sertão? Você está chorando por aqueles que estão no sul? Você está chorando por aqueles que estão cheios de glamour e fama
mas não têm o Espírito da verdade. Você está chorando por aqueles que são nossos irmãos lá na África, lá em cada canto da América, na Europa, na Ásia, em qualquer canto. O que eu quero dizer para você, que aquilo que foi liberado nesse altar, que nós vamos viver esse avivamento verdadeiro, puro e sincero, que no último cenáculo foi levantadas bandeiras nesse lugar, e nós profetizamos que uma geração iria com força, levando fogo e presença do Senhor. Está acontecendo, mas ainda não está acontecendo no ID, para o lugar, mas sim num lugar secreto, onde muitas pessoas estão escolhendo um lugar de profundidade, de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Estou terminando, querida, é que o Espírito Santo está trabalhando muito aqui. O que eu quero dizer para você, geração dos jovens, e todas as gerações que estão me ouvindo nesse momento, que a Bíblia vai dizer, que os estudos vão dizer de um avivamento lá no país de Gales, aonde um jovem de 13 anos chamado Evan Roberts, ele faz uma oração para o Senhor. Ele fala: me encha com o Espírito, me encha com o Espírito Santo. E a Bíblia também, né? Porque isso tudo é Bíblia. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quem pede o Espírito Santo da verdade recebe, porque Jesus Cristo pagou o preço na cruz, e todos aqueles que pedirem para viver, para ter a morada eterna com o Senhor, vai receber, e o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Então, os relatos vão dizer que esse jovem pede quando tem 13 anos, mas depois, quando ele chega aos 26 anos, com 15 dias, dentro de um lugar onde estava estudando sobre a palavra de Deus, num culto, então, nesse lugar, ele tem uma visão, e ele lembra dos jovens da cidade dele. Ele vê, e ele compartilha aquela visão. Então diz que quando o Senhor sela o coração dele, ele volta para aquele lugar. E eu acredito que você conhece isso, mas eu quero falar de novo, porque meu coração enche de alegria. Os relatos vão dizer que mais de 100 mil pessoas aceitam o nome de Jesus como único Salvador naquele lugar. Um jovem de 13 anos que se dobrou diante do Senhor e falou: eu quero um fogo não adulterado, mas eu quero um combustível verdadeiro que vem do Senhor. Quero dizer para vocês que a oração que eu faço para o Senhor nesse tempo é que Ele coloque amor no meu coração aonde eu não estou conseguindo chegar. Que Ele me leva, e se você quer isso para a tua vida, então recebe aí em nome de Jesus. Que Ele me leva num lugar que eu nunca pisei, porque é onde eu coloquei o pé. Desde quando eu aceitei Ele como o único Salvador, Ele sempre colocou o chão para mim andar. Eu quero dizer para você que vai gerar um avivamento de homens e mulheres cheias de cicatrizes. Vai gerar um avivamento de homens que carregam a marca no corpo, e essa marca é Jesus Cristo, o único Salvador. Eu quero dizer que tem pessoas que podem olhar para mim nesse momento. Se você olhar eu andando às vezes, você vai perceber que eu manco um pouco. Só um vizinho meu que ele está vendo o manto puro. Que esses dias eu cheguei e ele falou: nossa, que você fez que você não manca mais? E eu entrei mancando. Mas eu quero dizer para você que você me olhando nesse momento, você não consegue ver as cicatrizes de um livramento que o Senhor me deu de 12 metros de altura. Mas eu quero dizer para você que diante do Pai das Luzes, se você chegar próximo de mim e precisar olhar para acreditar, eu carrego as marcas do sobrenatural de Deus no meu corpo. Eu quero dizer para você que um avivamento vai vir de homens e mulheres que são cheios de cicatrizes, que são guerreiros e guerreiras. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e faz um tempo que eu falo isso, que é um povo de Deus que não se dobra,
diante da corrupção, que é um povo que permanece no íntimo, aonde é um lugar de morada, aonde é um lugar que a sombra cura, onde é um lugar, pastor Alexandre, que as palavras que você liberou na internet agora, que o paralítico anda, que o cego enxerga, eu creio que está acontecendo nesse momento, em nome de Jesus. O mundo não necessita de ouro e prata, o mundo necessita do Espírito Santo da verdade. Eu estava orando, Senhor, agora nessa tarde, e eu estava dizendo ao Senhor, eu quero me apaixonar outra vez, que eu possa voltar no lugar, ó Deus, aonde eu queimava mais por Ti e amava mais o próximo. E eu estava no quarto, a Carol já tinha saído para ministrar, e o Senhor foi preenchendo meu coração, e Ele me levou a pegar essa palavra aqui, essa Bíblia que eu recebi em 2016 da minha esposa. Eu acho que era um tempo que estava queimando algo que eu ia viver para pregar ela. E eu peguei e falei, Senhor, está aberta em Atos 10? Ele falou, não. Abre lá na primeira página. E na hora que eu abri, estava escrito assim, Jimmy, que a palavra de Deus seja o seu alimento todos os dias, que você possa crescer e se alimentar todos os dias, que você possa encontrar o consolo, a força, a sabedoria, a esperança, o refúgio, o poder e o amor, a fé, que nunca te falta ânimo. Permaneça firme, continue perseverando e meditando sempre na palavra. Que o Senhor, nosso Deus, continue te abençoando e te capacitando sempre. E olha o manto aqui. Buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. O meu desejo é que você permaneça firme nos propósitos de Deus e que o Espírito Santo faça habitação em sua vida, e que a palavra de Deus seja lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Depois ela escreveu, eu te amo muito. Glória a Deus, aleluia. Falei para ela esses dias. Agora eu caí e tô manco, mas você vai ter que ficar comigo o resto da vida, porque você casou. Ah, querido, onde o Espírito está, a liberdade, pastor Anzuli. Eu achei que eu ia ministrar tanta coisa, mas o Senhor ministrou meu coração, e eu quero falar para você. O seu alimento está aqui, ó. De dia e de noite, de noite e de dia. Permaneça firme nessa palavra e você vai encontrar sabedoria, você vai encontrar força, você vai encontrar consolo. O mundo está precisando de nós. Se tem homens que se corromperam, eu peço a Deus que eles voltem a queimar com o Espírito da verdade. Mas que nós, como igreja de Cristo Jesus, ganharemos força no secreto e pregaremos as boas novas a toda criatura, até o dia que Ele rasgar os céus. Oh Espírito Santo, sabe o que eu quero declarar na tua vida?
Shakababa. Yes, Shakababa. Um dialeto africano que diz nos braços do Pai. Shakababa para vocês. Porque eu quero ficar só no Shakababa. Eu não entendi o que significava, mas agora eu entendo. E eu quero ficar nos braços do Pai. Espírito Santo de Deus. Aquele que está precisando do consolo nesse momento, eu te peço, Pai, que o Senhor venha consolar. Aquele que está abatido e está se sentindo fraco, eu peço o teu amparo neste momento. Espírito Santo, aqueles que estão ansiosos e não sabem o dia de amanhã, eu peço que eles entram em êxtase espiritual agora e vejam a visão daquele que é digno de toda honra e toda glória, segurando o teu povo no braço. Eu peço e com muita liberdade em Ti, ó Deus, que o Senhor faça o sobrenatural. Eu confio na Tua palavra, Jesus, e eu quero liberar algo nesse momento. Eu não sei se você está aí ainda, Maísa. Eu vi o teu nome lá sim, eu não estou revelando o teu nome não. Mas desde o momento que eu pisei nesse altar até agora, o Senhor está pedindo para mim entregar essa palavra para você e eu vou liberar. Eu não sei o que você está vivendo nesse momento, mas eu sei que você está sendo cheia de um combustível que não vai falhar. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que você acha que não vai mudar, o Senhor diz agora que Ele está transformando. Eu quero apenas confirmar aquilo que você está vivendo. Você está sentindo algo que você nunca sentiu antes, e isso vem do alto e do sublime trono. E esse algo que você vai estar sentindo e está sentindo em todo o tempo é o Espírito Santo da verdade. Eu não consigo lembrar dessa pessoa, eu não sei nem se eu conheço. Meu Deus. Mas o Senhor está fazendo uma obra muito grande na tua vida. Eu estou dizendo de um lugar espiritual que você nunca entrou, mas você está entrando. Pode colocar o pé, filha, que o Deus de Israel está colocando o chão para você. E todos aqueles que te acompanham vai ver a glória e a presença de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero pedir que o louvor se posiciona. Eu quero pedir nesse momento, eu quero ter liberdade, que o reino comece a interceder nesse momento, porque o Espírito da verdade, ele está fluindo nesse lugar. Ele está se revelando de uma forma que eu nunca senti. Nós vamos viver algo que nós nunca vimos acontecer, mas que vai explodir como se fosse uma bomba. Eu vejo estilhaços no ar. Eu vejo um fogo que queima de dia e de noite, não consome, não termina, não falha. Choraê, babaê, candaia, babaçô. Tem a liberdade aí na tua casa e aqueles que estão aqui para clamar o Espírito da verdade, porque Ele está falando com muitos nesse momento. Choraia, babaê, bababá, candaia, babás. Oh Espírito Santo da verdade, Tu és adorado, Jesus. Ô Pastor Wagner, com todo respeito, o Senhor está usando um menino para profetizar na tua vida agora.
Desde o dia que você chegou, eu não queria ficar muito perto de você, porque eu queria discernir se era meu, era o Espírito Santo falando. Mas eu quero dizer para você que a resposta que você está pedindo ao Senhor, Ele vai entregar nesse tempo na tua vida. Eu quero dizer para você que eu vejo algo que você nunca viveu ainda, e você vai viver, porque o Senhor está te levando num lugar mais profundo, aonde você está pedindo. Quando eu olho para a tua mulher, eu vejo uma mulher chamada Ana em 1 Samuel, que ela clama ao Senhor, pedindo uma criança, mas eu não vejo uma criança, eu vejo um propósito, os planos que ela carrega em oração. Ei mulher, o Senhor está te enchendo para viver do lado desse homem e carregar o fogo do avivamento. Ei, choraê bababá. Sabe pastor Wagner, sabe as janelas? Não é só aquela janela que você estava acostumado a ensinar muito, mas é as janelas do sul, é as janelas do norte, é as janelas de todo canto. Sabe por quê? Porque é algo que você semeou. Os jovens, as gerações vão colher em nome de Jesus. Nós vamos proclamar o Evangelho. Nós vamos liberar esse manto em todo lugar. Você carrega algo diferente, pastor. Eu quero pedir só que o Espírito da verdade confirme no teu coração que você está pedindo algo há muito tempo que você não conseguiu viver ainda. Mas a Bíblia me lembra de Abraão, que na sua velhice, ou num tempo que demorou muito, ele viveu as promessas do Senhor, e eu libero isso na tua vida em nome de Jesus. Você não saiu do sul à toa, você vai ser revestido pela presença, com muito tremor e amor. Nós vamos, pastor Cláudio, nós vamos viver isso, porque o Senhor tira tudo que é impuro no meio de nós, e Ele começa a nos purificar. Eu não falo de pecado, eu não falo disso, mas eu falo de omissão ao Evangelho, e nós estamos clamando para que possamos viver o fogo consumidor. Igreja, se prepara. Igreja, se prepara que você vai viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. A palavra dele é viva e eficaz. E Maurício, é o Senhor que está no controle de tudo. O piloto do barco é Ele, Maurício. Ô Ney, permanece firme, viu Ney? Diante da tua submissão ao Senhor, diante de tudo aquilo que você está passando e permanecendo firme, o Senhor está te honrando agora em nome de Jesus, e toda a tua família vai ser alcançada, porque o Senhor levantou um homem, restaurou, que queima e tem um combustível que não tem adulteração, mas tem um fogo consumidor aí dentro. Espírito Santo de Deus, eu quero liberar, Senhor, para todos aqueles que estão ouvindo nesse momento, Pai. Se está desanimado, Deus, por causa da economia, Pai, eu te peço que o Senhor fortaleça, Pai, agora. Pai, fortaleça eles num lugar espiritual, aonde primeiro é o lugar espiritual e depois eles vão olhar para as coisas terrenas dessa terra. Eu não sei, Deus, se vamos comer apenas o maná a cada dia, mas eu quero dizer que eu decidi, e eu não vou me dobrar a Baal. Eu quero liberar isso na tua vida agora, que você não se dobre a Baal, mesmo que for uma roupa, mesmo que for voltar a morar na tenda, mas que o povo possa receber o fogo, o Espírito da verdade. Eu quero desafiar você nesse momento, você abrir mão de tudo aquilo que você é apegado, para viver um fogo, uma intensidade, você viver um lugar que
você nunca viveu. Eu quero dizer para você que a natureza aguarda com expectativa os filhos de Deus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Palavras estão virando sentença nesse lugar, pastor Cláudio. O inimigo, mais uma vez com seu plano, tentou frustrar a igreja do Senhor. Aonde, pastor Francisco, foi liberado que você vai ter aquilo que precisa para abrir missões, abrir lugares. O inimigo está tentando esconder, pastor Cláudio, aquela chama que queimou nessa igreja e está expandindo para todo lado que nós vamos viver. Que a palavra do Senhor vai chegar em todo lugar. Mas eu quero dizer que ele perdeu mais uma vez, porque a igreja ajoelhou. Ô pastor Anzuli, a igreja ajoelhou, pastor Anzuli. Se segura, que está vindo uma geração numa pegada de Jeú correndo aí, diabo. Se segura, porque Jezabel e Acabe só está governando porque tem poucos Elias e Eliseu. Mas Deus está levantando profetas, homens, meninos, crianças que vão profetizar e o espírito imundo vai cair. Eu quero liberar nessa igreja, eu quero liberar na igreja de Cristo, que crianças da idade do Samuel, do Lucas, do Enzo, nessa idade desses pequeninos, eles vão chegar perto de endemoniados e eles vão ser libertos em nome de Jesus. Yes! Oh! Senhor, toda liberdade em Ti, ó Deus, nós vamos viver isso, Pai, porque a Tua palavra diz que nós vamos, Pai. Meu coração ferve para dizer que é momento de um levantar o outro. Nós não somos concorrentes, nós somos guerreiros de um único exército. E esse exército se chama do Deus poderoso, do Yahvé, do Exu e Amashia, ou do príncipe da paz, do Jeová Jireh, aquele que era, que é e há de vir. Tem gente perguntando, cadê o Deus deles? Ei! Vocês que precisam da palavra do Senhor, não por nós, mas pelo Espírito da verdade, vai ser derramado. Mulheres que não conseguem pegar no microfone, mas quando abre a boca em oração. Mulheres que não conseguem ministrar a palavra por vergonha, mas quando dobra o seu joelho, o inimigo bate em retirada. Mulheres de oração. Senhor, levanta novas Anas aí em nome de Jesus, Pai. Que você esteja sensível nesse tempo. Como a Bíblia vai dizer sobre aquela serva chamada Rode, que nem foi abrir a porta para Pedro, porque ela reconheceu a voz de Pedro. Que você tem uma intimidade com Deus, que quando Ele falar para você fazer, você não negligencia, mas você cumpre aquilo que Ele está te entregando. Eu não sei se está chegando o final dos dias, querido. Eu só sei que está chegando o final dos dias, desde o dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. A Bíblia vai dizer que está chegando o final dos dias e já passou um tempo, hein? A verdade é que eu e você não pode lidar com esses final dos dias esperando em outros dias, mas tem que entender que o povo necessita não para amanhã, para o futuro. O povo necessita do fogo consumidor hoje, agora. Você está abençoado aí, querido? Eu quero me apaixonar outra vez. Não adianta nada eu ir para a missão, falar de um Deus que é amor, bondade, carinho, que Ele é lindo e maravilhoso, mas não ter autoridade. Não adianta nada eu querer fazer missão, liberando palavras, mas não vivendo.
Aquele que diz que serve um Jesus, um Deus maravilhoso e verdadeiro, não tem como ter uma vida se não for nesse lugar. Porque o Espírito da verdade não aceita mentira. Não existe confusão. Se tem confusão é em nós, porque Ele não muda. Eu quero dizer para você que eu creio nesse tempo que tudo aquilo que era adulteração, que tudo aquilo que era fogo estranho vai cair por terra em nome de Jesus. E eu peço, Senhor, se tem adulteração ainda dentro de mim, então me limpa, me purifica. Você pode pedir isso em nome de Jesus, para que o Senhor possa purificar a noiva, para a noiva não ficar de mimimi, mas a noiva abrir a porta para o noivo em nome de Jesus. Ele não precisa nem tocar na porta. Quem tem intimidade sente a presença dele chegando de longe. Porque tem pessoas aqui que estão sendo tocadas e não são por mim, mas é pelo Espírito da verdade. Ele não precisa nem pegar na maçaneta. Esse lugar só é encontrado, você só vai encontrar num lugar de choro e oração. Eu quero finalizar dizendo para você, igreja, que o Senhor me chamou nessa noite e Ele disse: Jimmy, ministra a palavra para o meu povo, que todo esfriamento vai embora em nome de Jesus. Porque eu venho aqui diante de toda a congregação, diante de toda a noiva, dizer que eu venho pregar um fogo verdadeiro. O Senhor não está nos desanimando, mas Ele está nos amparando nesse momento, dizendo que Ele está na frente. Que possamos ver, Senhor, sinais e maravilhas. Geração, levitas, se não tiver intimidade, não vai gerar verdade. Só vai gerar verdade quem tem intimidade com o Abba. Pastores, ministros, diáconos, aqueles que servem a igreja com toda excelência, levitas, intercessores, homens e mulheres que diz que recebeu o Espírito da verdade, só vai pregar a verdade aquele que tiver intimidade. A verdade é que o mundo não está aceitando, porque de coisas do mundo eles já conhecem. Eles precisam olhar para você e para mim e encontrar algo diferente. Eu quero rapidamente finalizar, porque isso não quero engrandecer o meu nome, mas eu quero engrandecer o nome do Senhor. Um menino na faculdade me procurou. Uns dias o Espírito Santo ministrou no meu coração e eu estava convicto que ia acontecer uma mudança, uma transformação com ele. E ele ficava próximo, ele queria ouvir a palavra. E eu dei liberdade. Eu ministro as pessoas que pedem para saber o que tem dentro de mim. Eu libero, porque não adianta eu querer forçar aquilo que as pessoas não querem. Mas quando elas veem alguma coisa queimando, eu quero dizer para você, incentivar você, elas querem sim, elas necessitam disso. Então esse homem chegou em mim na faculdade e ele perguntou, ele pediu alguns conselhos, e eu falei para ele: eu errei muito na minha vida, mas o que eu tenho para dizer para você é que se você seguir esses caminhos, vai dar muito certo, vai dar bom. E um dia eu estava no corredor da faculdade, entrando para a sala, e esse homem correu atrás de mim e falou: Jimmy, oh Espírito Santo, ele falou assim: você é igual a nós. Você age normalmente. Você participa das nossas conversas. Mas quando você está perto, e isso é para a honra e glória do Senhor, querido. Quando você está perto, tem algo diferente dentro de você. E eu criei coragem de perguntar: como que eu faço para receber isso? E eu falei:
Realmente eu não tenho nada a te oferecer, querido. Mas existe algo que entrou dentro de mim, que Ele transforma qualquer um. E eu posso liberar na tua vida agora. E Ele falou assim, Ele olhou no corredor, tinha pessoa de um lado, tinha pessoa do outro. Ele falou, mas como que é? O que nós vamos fazer? Eu falei assim, só fecha os teus olhos e confia que eu vou entregar algo mais valioso do que o ouro e a prata. Você está entendendo? Depois de alguns meses esse menino foi para o México. E agora voltou e nós vamos caminhar junto. Eu quero dizer que o mundo está pedindo algo diferente e não tem a ver comigo e com você. Eu não tenho para oferecer. Porque, querido, quando um cristão está na carne, tem que ter fogo e glória mesmo. Mas tem algo que as pessoas conseguem enxergar em nós, que nós não podemos esconder e ficar omitindo, porque o mundo necessita disso. Então eu decidi, porque eu sei que não depende de mim, mas aqueles que necessitam e precisam, quando eles falar, Jimmy, tem algo diferente, eu quero receber, eu posso entregar, porque Jesus deu autoridade. Ele falou, em meu nome vocês curarão enfermos, em meu nome vocês profetizarão, em meu nome vocês libertarão os cativos. Eu quero dizer que a natureza aguarda aqueles que receberam o poder do alto e são cheios da presença do Senhor. Amém, querido? Esse testemunho é só para te fortalecer, sabe por quê? Porque passou um tempo eu esfriei. E o Senhor falou assim, aquele que não tem disposição para entregar aonde ninguém está vendo num corredor, não vai estar diante de multidões exaltando o meu nome. Eu fui pregar na Cristolândia, lá em Jacareí. O Senhor falou para mim, aquele que olha para esses homens que estão aqui e vê multidões e tem amor e compaixão, esses vão estar preparados para pregar para multidões. Eu peço que o Espírito Santo me revista e que eu tenha, que eu segure essa intimidade, e você segura, para que possamos alcançar Limeira, estado de São Paulo, Sul, Nordeste, África, Ásia, América, Europa e até os confins da terra. Pode ficar tranquilo, querido, porque pastor, se a igreja não responder, a mula vai voltar a falar, porque a palavra do Senhor não muda. Se aqueles que foram chamados para responder não responde, o Senhor vai fazer o cavalo, a mula falar, mas as pessoas vão se converter ao nome dele, em nome de Jesus. Porque não é teologia, não estou desmerecendo o estudo, não é ir para missões, é carregar o espírito da verdade e amar o próximo como a ti mesmo. O conhecimento nesse momento não gera nada, mas o amor custa tudo nesse tempo. Eu quero, pastor, você não quer isso, mas você é o pai dessa casa. Quero te chamar aqui e que você possa orar com o teu povo, porque você que carrega essa autoridade. Você falou para mim terminar hoje, mas o Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração que você tem autoridade para liberar sobre a tua casa. Que nós somos influenciados, nós somos gerados debaixo dessa palavra, porque o Senhor derrama e através das barbas, através do rosto, escorre para toda a igreja. Então a tua igreja, despede da tua igreja em nome de Jesus, pastor. Libera aí em nome de Jesus. Tu és adorado, Senhor.
Tu és digno. Você pode aguentar mais um pouquinho aí, querido? Aleluia. Eu te amo, Pai.